Voltei. Me escutam? Sim. Oi, Corinthians. Rapaziada. Só vou liberar esse Vai Corinthians aí, porque vocês ganharam aí essa semana. Porque o Thiaguinho é um corintiano, mas é um grande sambista também, então tá valendo. Então, só por causa disso, eu vou passar um pano para esse comentário do Vai Corinthians. Vamos, Corinthians, vamos. Só por causa disso, viu? Você ama, né? Você ama. Só vou liberar por causa disso o comentário. A Bia te mandou um abraço, Tinte. Manda um abraço pra Bia aí, manda um abraço pra todo mundo. É nóis, tamo junto. Da hora, comunidade. Vai Mengão, mano. Quem me aparece com o time do Rio de Janeiro aqui? Por favor, por favor. Aqui é São Paulo, aqui tem que ser Parmeira, velho. Aqui é Parmeira. Aqui é Parmeira. Da hora, rapaziada. Eu vou abrir aqui nossa aula. Vamos lá. Boa. Deixa eu ver se tá bonitinho. Aparece bonitinho para todo mundo aí, tá tudo certo? Manda um salve aí só pra gente ver como a gente vê. Sim. Da hora, é nóis. Vamos que vamos então. Tá bom? Boa. Deixa eu fazer assim, ó. Mexeu com alguma coisa? Não. Tá, boa. Então, vamos que vamos. Comunidade, a gente tinha começado essa conversa antes da nossa pausa. Para aqui. Antes da nossa pausa, a gente tinha começado essa conversa para falar de fatores climáticos. Vamos ver se vocês lembram. E a coisa estão colocando no chat aqui. Eu estou com o chat aberto para ir olhando. Eu estou olhando meio torto para baixo assim, ó, porque minha câmera do computador está funcionando. Eu tive que usar do celular que está aqui em cima, ó. Aí eu fico olhando para baixo para ver as mensagens aqui, então eu vou ficar olhando meio torto, tá bom? Não vou ficar muito olhando para a câmera assim, tá? É nóis. Então, vamos lá, bora. A gente tinha feito nossa conversa inicial antes das férias, aqui, ó, em latitude e altitude. Espero que vocês lembrem disso, qualquer coisa estão comentando aí no chat, e aí eu vou retomando a conversa com vocês, tudo bem? Mas, basicamente, quando a gente falava de latitude, envolvia isso aqui, ó, essa zonação climática da Terra a partir das linhas de latitude. Então, a gente conseguia ver, basicamente, que a Terra poderia ser dividida em três grandes zonas. Zona fria ou polar, zona fria ou polar, que ela vai do círculo polar ártico e círculo polar antártico até os polos. Depois a gente tinha as zonas temperadas, que estavam ali entre os círculos polares e o Trópico de Capricórnio. Isso explicava para a gente o aquecimento diferenciado das áreas da Terra, beleza? As regiões mais quentes e mais frias. Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente, quanto mais distante do Equador, mais frio. Basicamente, era essa a ideia, né? Aí a gente viu um pouquinho essa imagem e tal. Basicamente, a sistematização dessa conversa fica aqui. Então, zona polar, temperada e tropical. Bora lá. Depois a gente falou de altitude, para começar. Quanto mais baixo, isso tinha a ver com a pressão atmosférica. Então, quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. E com mais pressão atmosférica, maior a temperatura. Com menor pressão atmosférica, menor temperatura. A gente até fez uma finalização nessa ideia aqui, ó. Mais altitude, quanto mais alto for, a pressão atmosférica vai ser menor e a temperatura vai ser menor. Quanto a altitude for menor, a pressão atmosférica vai ser maior e a temperatura vai ser maior. Tudo bem até aqui? Porque aí a gente terminou nessa conversa aqui do parlamento, solta-vento e tipo de chuva. Estamos tentando fazer uma retomada bem rapidona, até porque a gente ficou aí umas 3 semanas sem se ver e tal. Então, estou em cima disso. Eu vi uns joiazinhos subindo aí na imagem, então vou considerar esse joiazinho, tá bom?
Aí a última parte que é da onde vem a nuvem. A nuvem vem de um lado, pá, ela bate no morro, ela bate na montanha. Essa região onde ela está batendo, a gente chama de barlavento, porque é onde bate o vento. A área seguinte, para onde a nuvem vai passando, só sobra o vento, só fica o vento, só tem vento, é o sota-vento. Então, de um lado é mais úmido, porque aqui, onde bate o vento, a nuvem descarrega a sua umidade, então aqui vai chover, vai ficar mais molhado, a vegetação vai se desenvolver mais, beleza? Do outro lado vai passar a nuvem já bem mais seca, vai ficar, portanto, uma região menos úmida, mais árida, com menor quantidade de chuvas. Então, a que mora na zona perto da Cantareira. Então, é mais comum chuva, é mais comum chuvas mais fortes dessas nuvens que vêm aqui de São Paulo, da zona sul de São Paulo, ela vem, que vem ou da zona sul, ou até mesmo até da zona leste, porque a borda da zona leste, ela acompanha a Cantareira. Guarulhos, por exemplo, é uma cidade, é um município que ele faz fronteira com a zona leste de São Paulo e faz fronteira com a Serra da Cantareira. Então, essas chuvas que vêm ali da zona leste, zona sul, zona sudeste assim, de São Paulo, elas vão bater na Cantareira e vai chover legal. A Cantareira, então, é uma região de barlavento, onde bate o vento, e aí atrás da Cantareira, quando a gente já começa a ir para o interior de São Paulo, a gente já começa a ter uma condição um pouco mais seca, porque a chuva que está vindo aqui da Zona Sul, e que, na verdade, quando a chuva vem da Zona Sul, ela vem da praia, ela vem do litoral, ela bate, ela tem um barlamento, ela bate ali na Cantareira. Foi. E aí, essa brincadeira, esta chuva, a gente define como sendo uma chuva que a gente vai chamar de chuva orográfica. Ó, esse cara aqui, ó. Chuva orográfica ou chuva de relevo. Comunidade, tem uma parada massa que vocês podem fazer com forma de escrever online, não sei se outros professores falaram também, se vocês têm lembrança lá da época da pandemia, que aí dando uns print na tela também, às vezes, guardando essas imagens, saiam porque aí é uma facilidade legal para vocês. A gente tem 3 tipos de chuva fundamentais, beleza? Primeiro tipo de chuva é a chuva, então, orográfica, que é essa que a gente o prefixo orografia é a descrição de uma montanha, de um relevo. Então, quando ele fala de chuva orográfica, é essa chuva, portanto, que ela é formada quente. Então a gente tá lá, o dia amanheceu cedo, assim, beleza, calorzão meio-dia, sol a pino, queimando, o dia vai ficando muito quente, aí quando dá mais ou menos umas 4, 5 da tarde, do nada, o céu começa a ficar preto, começa a vir aquelas nuvens muito densas, muito fortes, essa chuva é uma chuva torrencial, é a chuva que a gente vai chamar de chuva de verão ou chuva convectiva. A chuva de verão ou chuva convectiva é essa aqui, ó. Por que a gente chama de chuva de convecção ou chuva convectiva? Porque ela é formada pela evaporação das águas que estão ao nosso redor, água que pode vir de um rio, de um lago, do mar, ela pode vir pela transpiração da vegetação. São águas que estão sendo evaporadas de toda a umidade que está na superfície. Ela está evaporando em grande quantidade, justamente por causa desse grande calor, e vai chegar o momento em que toda essa evaporação vai formar nuvens que vão ficar muito densas, vão se condensar, vão ficar muito, muito, muito densas, vão ficar muito pesadas, por isso que ela vai ficar escura, porque ela está recheada de água, recheada de umidade, e porque ela está tão pesada, ela não aguenta mais, ela vem um toró pesadaço. Então,
essa chuva, que é a chuva convectiva, é a chuva que vai aparecer aqui, ó, nessa parte do videozinho. Esse aqui é a chuva orográfica, ó. Ah, essa aqui não tem, desculpa. Mas é quase isso aqui, ó. Desculpa, achei que ia ter, mas ela é parecida com esse processo aqui, ó. Vamos lá. Volta. Esse aqui eu achei que tinha, comi bola. Ó. Aqui, ó, repara. Eu vou pôr numa velocidade mais devagarzinho. Velocidade. Repara que está formando uma nuvem aqui, ó. Essa nuvem está se formando pelo encontro de um ar frio e um ar quente. Ela está se formando, se formando, se formando. Chega uma hora que ela fica muito densa e chove. Aqui eu já vou até dar o pulo do gato, porque já me ajuda a explicar outro tipo de chuva. Então, a primeira é orográfica, a segunda, a chuva convectiva, a terceira é a chuva frontal, que é dessa imagem, e que é a que está no vídeo. Então, eu vou lá do vídeo, e a gente vai entender que a chuva frontal também gera uma convecção. Ela gera uma formação de nuvem convectiva também, porque ela vem tá juntando os ares todos, ela é uma nuvem mais vertical, beleza? Ela não é uma nuvem horizontal, como se fosse um tecido no céu. Se vocês repararem, se vocês brincarem de olhar para o céu e olhar a formação de nuvem, é muito legal. A gente brinca de olhar para a nuvem para ver que ela vem formas. Ah, eu tô vendo um carneirinho, eu tô vendo, sei lá, um arqueiro tirando uma flecha, eu tô vendo uma bola, eu tô vendo não sei o quê. É muito legal ver essas coisas. Mas, na verdade, essas formas todas têm até nome. As nuvens têm nome, né? E é importante que tenha nome porque os caras que mais manjam de nuvem são os caras que mais dependem dela, que são o piloto de avião. Porque o piloto de avião, ele anda pelo céu, então ele precisa saber nome de nuvem para saber essa nuvem eu posso passar, essa nuvem eu não posso passar, senão vou me ferrar. Então, o que acontece? As nuvens mais verticais são essas nuvens que estão nascendo por convecção, porque está tendo a convecção, a junção, a subida de ar, e que vai fazer com que seja muito densa e muito saturada. A convectiva, falei, é a evaporação de todas as águas que estão na superfície. Já a frontal é porque está vindo um ar frio de um lado, e o ar frio ele é mais pesado, mais denso, encontrando um ar quente do outro. Então, quando esses ares se encontram, o ar frio faz assim, ó, ele vem e ele empurra esse ar quente para cima. Esse ar quente subindo, ele encontra ar gelado aqui em cima. E aí ele vai formando nuvens, e formando nuvem. Uma nuvem que também é convectiva, mas é uma outra chuva que a gente vai falar. A gente vai falar de frontal, porque ela não nasceu por causa da evaporação. Ela nasceu porque juntou temperaturas de ar diferentes. Então, orográfica, relevo, ou convectiva, ou de verão, dia muito quente, um calor muito quente, no final do dia, forma uma grande nebulosidade que cai chuvas torrenciais, e aí, por fim, a terceira chuva, que é a chuva frontal, que é essa que está aqui, que é quando a gente tem um encontro de frente fria com uma massa de ar quente. Então, uma frente fria vem, encontra um ar quente, faz uma formação de nebulosidade, chove. Beleza? 3 tipos de chuva. Dúvidas, perguntas e angústias? Não? Sucesso. Vai, Parmeira. É nóis. Deixa eu passar essa tela aqui. Passa a tela, irmão. Passa a tela, não? Foi. Agora é o bicho que vai pegar. Essa aqui, se vocês puderem dar print na tela, eu vou passar o PowerPoint para vocês. Vocês têm o PowerPoint naquele link que eu sempre deixo para vocês também. Mas essa aqui a gente vai ter que ajudar e eu vou querer muito que vocês participem comigo, tá bom? Se não quiser falar, não precisa, mas escreve no chat, pelo menos, tá bom? Mas é legal, porque a gente participando, a gente pega mais fácil isso. Um outro fator climático, então, ó, falamos de 3 agora já, 2, desculpa, a gente falou de latitude e altitude, vamos para o terceiro, massas de ar, tópico 3 aí, tópico 3, massa de ar. Massa de ar, o que é? A massa de ar é uma grande quantidade de ar que tem características determinadas pelo local onde essa massa de ar se formou. E essa massa de ar vai andando pelo planeta e levando essas características. Então, se, por exemplo, eu tenho uma massa de ar frio, ela vai levar qual característica para o local onde ela está indo? Ela vai levar temperaturas altas ou temperaturas baixas? Responde aí no chat ou abre o microfone.
Não, porque ela nasceu numa área fria, Lucão. Baixas. Baixa, isso aí. Boa, boa. É isso aí. Se a massa de ar ela nasceu numa área fria, ela vai levar a temperatura mais baixa. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se a massa de ar nasceu em cima do oceano, ela nasceu em cima do oceano. Ela pode nascer ou em cima do oceano ou em cima do continente. Se a massa de ar nasceu em cima do oceano, quando ela for para os lugares, ela vai levar maior umidade, portanto, mais quantidade de água, ou ela vai levar mais seca, menor quantidade de água. Lembra, ela nasceu no oceano. Maior quantidade de água, maior umidade. Beleza. Então, vocês vão me ajudar nos nomes, tá bom? O nome está na legenda, aí vai ficar mais fácil ainda, mas é porque vocês vão pegar um pouco nessa parada. A gente tem massa de ar com nome. Então, ó, MEC, MEA, MTA, MPA, MTC. Beleza. MPA, qual é o nome dela? Massa polar atlântica. Ó. P do polar, A do Atlântico. P do polar é do lugar que ela se formou. Então, ela se formou numa zona polar. A é do Atlântico, então ela não se formou no continente, ela se formou no oceano. Então, vamos lá. Agora, aqui aqui não tem a resposta, vou ter que saber. Se a massa nasceu numa área polar e nasceu numa área atlântica, ela é uma massa de ar fria ou quente? Se não souber, chuta, mas fala aí. Fala aí. Fria. Boa, galera. Fria. Porque a zona climática polar é uma zona fria. Mas ela é polar e atlântica. Se ela é atlântica, ela é seca ou ela é úmida? Úmida. Úmida. Massa. Então, vamos lá. Vou começar a fazer aqui, ó. Aí vocês vão me ajudar. Eu vou pedir para vocês irem chutando aqui, ó. Mas, ó, a MTA, ela é igual a fria e úmida. Beleza? Coloquei aí. MPA, ela é fria e úmida. Então, tá. Agora, a Calma, vou escrever aqui. MTC. Estou falando dessa daqui, ó. Massa tropical continental. Fala para mim, ela é fria ou quente, seca ou úmida? Tem que ter as Úmida. Ela é o quê? Quente. Quente, beleza. Seca ou úmida? Seca. Então, ó, vamos lá. MPA, a gente já descobriu o que é fria e úmida. Agora a gente descobriu que a MTC, ela é quente e seca. Beleza, vamos junto. Agora a MTA, massa, aqui ó, massa tropical atlântica. MTA. Ela é o quê? Quente ou fria, seca ou úmida? Quente e úmida? Quente e úmida. Boa. Ó, Ju, se ela é tropical, ela é quente. Está na zona tropical do planeta. A zona tropical é quente. Se ela está no Atlântico, ela é úmida. Ela está trazendo água do oceano. Então, ó, eu vou ficar reescrevendo toda hora. Nossa, tem que decorar isso? Mano, se vocês estão entendendo a lógica, não precisa. Agora vamos de novo. Agora eu quero saber da MEA, aqui em cima, ó, no norte do Brasil. Equatorial e Atlântica. Ela é quente ou fria? Ela é seca ou úmida? Fria E úmida. Ela está numa linha do Equador. A linha do Equador é a região mais quente do planeta. Então ela é quente e úmida. E ela é mais quente que a tropical. A tropical é uma região quente, a tropical é quente. Mas a equatorial é mais quente ainda. Então ela é quente, vai, se a gente quiser brincar. Então, vamos pôr aqui de novo nossa legenda. Ó. MEA, ela é quente e úmida. Então, ó, vamos fazer recapitular, porque agora vai ficar legal. Se a massa polar atlântica está na região polar, ela é fria, a atlântica é úmida. Beleza. A MTC, a tropical continental, é tropical, ela é quente,
C, ela tá no continente, ela é seca. M, TA, tropical, quente. A, Atlântico, úmida. Então, quente e úmida. Beleza. N, EA, ela é equatorial, quente pra caramba. A de Atlântico, úmido pra caramba. Fácil isso? Então, é óbvio que a massa equatorial continental é o quê? Quente e úmida. Por que essa aqui ficou ao contrário, Júlia? Você acertou a ideia. Perfeito. Mas por que é o contrário? Tem uma coisa importante, que é a coisa mais importante da natureza brasileira. Quem chuta aí? Sei lá, Amazônia. Quem que falou isso? Eu não apareceu o nome. Eu. Eu não dou ainda o nome. Cadu. Fechou meu microfone, eu tava comemorando. Você acertou. A Amazônia é a floresta úmida, a maior floresta úmida do planeta. Então, como tem aquela floresta absurdamente gigante, absurdamente úmida, com a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior quantidade de água em superfície terrestre do mundo está ali, com a maior floresta úmida do mundo está lá. Essa aqui, ó, ela foge à regrinha. É a única que foge à regra. Então, a regra está clara, vocês entenderam. Vocês estão melhores do que o VAR, que meteu um assalto à mão armada no meu Palmeiras. Mas não vamos falar sobre isso, porque vocês sabem melhor regras do que o VAR, porque aquilo não era impedimento, mas não vamos falar sobre isso. Mas certo que vocês acertaram bonitinho, mas no caso da massa equatorial continental, ela é úmida por causa da Amazônia. E por que isso tudo aqui é importante? Porque acontece exatamente o que está rolando agora com a gente. Porque a gente estava semana passada lindo, formoso, gostosinho, num inverno mais de boa. Aí do Neida, pá, a temperatura despencou. E ela despencou por quê? Por causa da maldita massa polar atlântica, que é fria e úmida e vem lá do sul do planeta. Vem lá do polo, trazendo uma massa de ar gelado e fez todo mundo querer ficar embaixo do cobertor, como vocês devem estar fazendo agora, porque ainda não está uma temperatura tão mais quentinha, ainda está frio. Então, assim, a massa polar atlântica, aí agora a gente vai olhar para a seta, ela caminha no inverno, ó, esse aqui é o mapa do inverno, tá bom? No inverno, a massa polar atlântica, ela vem lá do polo sul e ela consegue chegar até aqui, próximo da Amazônia. Ela pega todo o litoral brasileiro, ela vai subindo aqui, ó. Ela vem até aqui São Paulo. E é isso que a gente vê quando a gente olha na previsão do tempo e fala, ih, ó, tá entrando uma frente fria. É uma massa de ar frio que tá vindo lá da Polar Atlântica, que tá chegando e trazendo essa condição que vocês acabaram de ver, fria e úmida. Vocês viram que quando veio frio, veio com chuvas junto também. É exatamente isso. Então, as massas de ar, elas são responsáveis por essas mudanças da temperatura, porque elas estão trazendo as características de determinados locais, mudando a temperatura da região. E eu tenho certeza que vocês já escutaram uma expressão da mãe, do pai, da avó, do vô, da tia, do tio de vocês, e que ela é super importante para isso, que é: moleque, me bota a blusa porque vai entrar uma friagem. Eu não quero que você pegue friagem. Toma cuidado com essa friagem. Friagem é uma expressão popular nossa, brasileira, mas ela é mais popular ainda do que aquilo que a sua avó fala lá na região norte do Brasil. Friagem é uma expressão que dá conta da queda brusca de temperatura na região norte brasileira, e lá tem uma característica importante, porque ali a região é muito mais quente. Então, o inverno para eles não é igual ao nosso inverno. Nosso inverno é frio mesmo, né? Frio mesmo para a gente aqui no Brasil, né? Não vamos comparar com os caras nas Europa. Mas pegar um frio, por exemplo, vamos pegar aqui o estado do Mato Grosso, estamos aqui no Mato Grosso. Um frio no Mato Grosso é uma temperatura ali de uns 20 graus, de uns 18 graus, de uns, né, por aí. A gente pega uns frios aqui mais pesadão, mais uns 10 graus aqui, que às vezes pega aí, tal, 8 graus, às vezes, né, tal. Essas semanas aí passou por isso. Mas imagina, os caras estão com uma temperatura normal ali de uns 35 graus.
do nada sai de 35 para 23 graus. É uma queda de 10 graus de temperatura praticamente, né? Ou de 35 para 20 graus, 15 graus de temperatura que caiu. Essa queda brusca de temperatura ganha o nome de friagem. Quem causa ela é a massa polar atlântica. Então, pode anotar aí, ó, massa polar atlântica causa friagem. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Vamos para o verão. No verão, ó, acontece uma mudança no caminho das massas de ar. No inverno, como o inverno tem as temperaturas mais frias, as temperaturas frias, que são as mais rigorosas, vocês vão perceber que a tendência das massas de ar é vir do sul, ó, em direção ao norte. Percebe que a maior tendência, óbvio, tem massa de ar que vem do norte para o sul. Aqui a gente está vendo. Mas a tendência maior é esse movimento aqui, ó, que sai do sul brasileiro em direção à região norte. Então, os ventos, eles saem mais de baixo para cima no mar. Quando vai para o verão, inverte. Porque agora o calor predomina e a gente tem uma tendência maior dos ventos que vêm aqui do norte em direção ao sul e sudeste. Com predomínio do caminho da massa equatorial continental em direção ao sul e sudeste. E aí aqui vai ter um ponto importante e vamos seguir a nossa tela. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão vivos? Manda um joinha aí. Sim. É nóis. Bora lá. Esse quadro aqui, se vocês quiserem dar print, ele é a definição do que a gente construiu conversando agora. A gente construiu exatamente isso. Quem quiser dar print aí, ó, enquanto eu tô falando e dançando, vocês dão print. Porque eu já vou passar essa tela. Passei. Para uma parada chamada rios voadores. Alguém já ouviu falar dos rios voadores? Fala aí para mim. Ah, eu já ouvi falar. Não, não faço a menor ideia do que é isso. Não, galera, não ouviu falar em rios voadores. Então, tá bom. Os rios voadores, deixa eu ver se eu consigo liberar. O que eu tô fazendo aqui? Ah, foi. O que eu fiz? Liberar. Foi. Como que eu abro o câmera? Peraí. Ah, ué, cadê o chat? Por que isso meu chat pra mim? Peraí, deixa eu... Ah, achei aqui o chat. Achei. Queria dar um jeito de conseguir ver as telinhas de vocês, mas não tô conseguindo. Tá bom. Beleza. Os rios voadores são o seguinte. Os rios voadores eu vou voltar para cá. Ó. Os rios voadores é o caminho que a massa equatorial continental faz. Ó. Tá vendo essa seta aqui? Ó? É o caminho que a massa equatorial continental faz. Como assim? Pus aqui umas imagens de nuvem voando, bonitinho, só para aparecer. Mas a parada lembra que a gente chegou à conclusão que a massa equatorial continental, ela muda a nossa regrinha de nomenclatura e ela é quente, porque é equatorial, aqui está certa, mas ela é úmida, porque vem lá do continente, mas no território amazônico, com muita umidade e tudo mais. Massa. Toda essa umidade que está lá na Amazônia, no verão, ela se desloca e vem para cá, para o nosso quintal, aqui no Sudeste, e traz chuva para a gente. Então, a gente chama, ganhou um termo, ganhou uma nomenclatura popular de rios voadores, porque são nuvens com muita umidade e que são extremamente importantes para a regulação climática da nossa região. Elas são fundamentais. E aqui tem um ponto mega importante. Falar de desmatamento da Amazônia, falar de queimado da Amazônia é um tema extremamente importante e fundamental, não só para a gente conversar, vou conseguir olhar para a câmera agora, não só para a gente conversar sobre manutenção da biodiversidade, não só para a gente conversar sobre a importância ecológica deste bioma no seu território, mas não só para o seu território, mas como para o planeta inteiro, mas também para falar sobre a regulação das chuvas, da pluviosidade no Brasil como um todo, mas preferencialmente pegando aqui para o nosso quadrado, para o nosso quintal, para o Sudeste. Porque as chuvas que acontecem no Nordeste, em grande parte, elas são produzidas pela umidade que vem da Amazônia e que é carregada pela massa equatorial continental.
Então, conforme a gente desmata a Amazônia, conforme a gente impacta as dinâmicas ambientais daquele território, a gente altera a regulação de chuvas, a gente altera a produção da umidade, que é tão fundamental lá, e que depois se desloca para o nosso estado. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Vamos voltar para o mapa aqui, ó. Ele faz um caminho aqui no mapa para a gente entender. A água do oceano evapora e vai no continente. Chove forte, então, sobre o continente. Quem faz chover essa água do oceano que evapora e chove na Amazônia, ó, é a massa equatorial atlântica. A massa equatorial atlântica é essa umidade do oceano que chove na Amazônia. Beleza. Aí, toda essa Amazônia rica em água e com uma vegetação extremamente densa, extremamente importante, essa água toda está evaporando. Ela está transpirando da vegetação e evapora, a água do rio evapora e vai formando a nebulosidade toda sobre a Amazônia. Só que ela se desloca, que a gente chama de rio voador. Segue pelo continente e chove tudo aqui. Então, os rios voadores são extremamente importantes para a dinâmica de chuvas aqui na nossa região. E, detalhe, no mundo todo, no planeta inteiro, esta linha, que é onde está o estado de São Paulo, que é a linha de Capricórnio, que é o Trópico de Capricórnio, a gente encontra vários desertos. Porque as linhas dos trópicos, seja o Trópico de Capricórnio, seja o Trópico de Câncer, são as linhas onde a gente encontra a formação de um ar mais seco e que dificulta o desenvolvimento de vegetação, formando deserto. Se vocês quiserem brincar agora de consultar rapidinho e dar uma olhadinha, aonde é o deserto do Saara, lá na África, o deserto do Saara na África fica na linha do Trópico de Câncer. Se vocês forem pesquisar agora, aonde é, por exemplo, um deserto que fica na África, que é o deserto do Kalahari, ele fica na linha do Capricórnio. Se vocês pesquisarem também, por exemplo, onde é o deserto da Austrália, ele fica na linha do Capricórnio. Significa que São Paulo era para ser deserto. A gente só não vive numa região de deserto porque tem os rios voadores. Portanto, desmatar a Amazônia significa mudar o regime de chuvas e impactar a dinâmica ecossistêmica, os biomas que acontecem aqui no Sudeste. Tudo bem? Beleza? Falamos do terceiro fator climático, massa de ar. Bora lá. Corrente marítima, quarto fator climático. Corrente marítima é o seguinte, é parecido com a ideia das massas de água. São agora massas de água do oceano, correntes marítimas, que se deslocam pelo oceano e que são responsáveis por alterar a dinâmica climática nas áreas por onde elas passam. E agora pensa comigo uma parada, talvez seja mais tranquilo de pensar assim. Qual que é a água que é mais fácil de evaporar? Água quente ou água fria? Qual que evapora mais fácil? Água quente ou água fria? Qual evapora mais fácil? Quente. Quente. Água quente evapora mais fácil. Logo, se a água quente evapora mais fácil, uma corrente marítima quente evapora mais fácil, forma mais ou menos chuva? Mais. Logo, vamos resposta sobre como a corrente marítima influencia no clima. Aonde eu tenho corrente marítima quente, eu tenho maior pluviosidade no continente. Aonde eu tenho corrente marítima fria, eu tenho menor pluviosidade no continente, chove menos. Então, se eu tenho corrente marítima quente, choveu. Se eu tenho corrente marítima fria, não choveu. Olha só, tem algumas correntes que a gente precisa conhecer. Elas ficaram famosas até. Primeiro a nossa, Brasil. Vai Brasil. A gente tem uma corrente marítima que é a corrente marítima quente do Brasil. Então, chove no nosso litoral. Sucesso. Mas tem uma corrente marítima aqui na África, que é a corrente de Benguela. Ela é uma corrente marítima fria. Então, ela faz com que surja um deserto. E aí, ó, vamos olhar aqui o mapa dos desertos, que era o mapa que eu estava falando para vocês. Ó, aqui, ó, a corrente de Benguela
tem o deserto do Kalahari ao lado. A corrente aqui, ó, oeste australiana, que ela é fria, ela forma o grande deserto Vitória. A corrente do Peru, ou a corrente de Humboldt, que é essa aqui, ó, ela forma o deserto do Atacama. E aí, ó, lembra que eu tinha falado da linha dos desertos no mundo? Ó, o deserto do Atacama está na linha do Capricórnio, o deserto do Kalahari está no Capricórnio, o deserto do Grande Vitória, que é o deserto da Austrália, está na linha do Capricórnio, o deserto do Saara está na linha de Câncer, o deserto da Califórnia está na linha de Câncer. Então, nos trópicos a gente encontra os desertos, porque ali tem ar seco. Mas, se eu tenho uma corrente mais quente, ó, pô, da hora, a água é mais quentinha, evapora mais, choveu. Sucesso. Mas se a corrente marítima ela é fria, aí inverteu a parada, porque se a corrente marítima ela é fria, ela dificulta a formação de chuva, e aí eu tenho uma formação de deserto. Isso acontece no deserto do Atacama, isso acontece no Kalahari, isso acontece no Grande Deserto da Vitória, que é na Austrália. Faz sentido isso, gente? Massa. Ó, aí aqui, ó, para a gente anotar. Tira um print na tela aí se precisar, mas é basicamente isso que a gente está conversando, ó. O fluxo das águas dos oceanos tem característica de densidade e temperatura semelhante, e ela se desloca de acordo com o movimento de rotação da Terra. Elas caminham de acordo com a rotação da Terra. Beleza. Corrente quente, ela sai de uma zona mais quente, próximo ao linkador, na linha do Equador, e vai para os polos, ou o Polo Norte ou o Polo Sul. A corrente fria, ela vem das zonas mais frias, das zonas polares, e vão em direção às áreas mais quentes. Corrente quente gera chuva, corrente fria gera chuva lá no oceano e não chuva no continente fica seco. Então, isso gera deserto. Então, corrente quente, chuva, corrente fria, seca, corrente quente não tem deserto, corrente fria tem deserto. Beleza? Deu tempo de tirar os prints na tela, deu tempo de anotar aí que nem o cara concentrado aqui, ó, gostou desse GIF? O cara aqui, ó, mão no queixinho, anotando aí, ó, tá todo mundo com essa cara igual assim, ó, coçando a barba, É nóis. É nóis, vou passar, hein, Queiroz. Plau. Continentalidade e maritimidade. Quinto fator climático, comunidade. Quinto, ó. Estamos chegando no fator 5. Aqui, vou pedir para vocês participarem de novo comigo, tá bom? Tem 3 cidades. Tem a cidade que a gente vai chamar de Amiens, tem a cidade que a gente vai chamar de Praga e tem a cidade de Kiev. 3 cidades. As 3 cidades, elas estão basicamente na mesma linha de latitude, ou seja, elas recebem a mesma quantidade de calor irradiado pelo Sol. Então, o Equador recebe mais calor, o polo recebe menos calor, os polos recebem menos calor. Isso tinha a ver com aquele fator climático número 1, que era de latitude. Nesse caso, o fator latitude não é importante. Ele não interfere na condição de temperatura, porque todas as cidades recebem a mesma quantidade de calor. Ponto 1. Só que a hora que a gente olha para as temperaturas aqui, para o gráfico, para a tabelinha aqui, desculpa, tem aqui médias térmicas, tem diferença, tá bom? Lembrando, a gente está no hemisfério norte. Se a gente está no hemisfério norte, o mês de janeiro é o inverno e o mês de julho é o verão, beleza? É o contrário do nosso. Vamos olhar uma circunstância. Na cidade de Amiens, beleza? A cidade de Amiens, que é essa que está aqui e essa que está aqui. A temperatura média em janeiro é de 3 graus Celsius e a temperatura média em julho é 18 graus Celsius. Já na cidade de Praga, na Tchequia, tem uma temperatura em janeiro média de menos 1 grau Celsius e média em julho de 20 graus Celsius. E em Kiev, tem uma temperatura média no inverno de menos 6 graus e no verão de 21 graus Celsius. Minha pergunta é, por que que estas temperaturas são diferentes? Por que tem diferença entre essas cidades? Por que Amiens tem uma condição, em Kiev tem outra? A resposta está no mapa. A resposta está nas informações que estão aí.
Então, não tem a ver com qualquer outra coisa que você não consiga enxergar nessa imagem. Vamos lá. Por que vocês acham que Amiens tem uma condição, Praga tem outra e Kiev tem outra? Estão me mandando um WhatsApp que não para, gente. Pelo amor de Deus. Vou desligar esse WhatsApp. É alguém do cursinho? Deixa eu ver. Não, não é. Bobagem. Fechei. Foi. Chuta aí, gente. Por que Amiens tem 3 graus Celsius em janeiro e Kiev tem -6, por exemplo? Chuta, vai, fala qualquer coisa. Porque, sei lá, porque o Palmeiras é melhor que o Corinthians, porque, sei lá. Arroz. Oi? Porque Deus quis. Porque Deus quis é uma boa resposta. Essa resposta ela vai estar sempre certa, de casa, né? Mas é que Deus quer algumas variáveis. Né? Deus criou até as regras. Então, qual foi a regra que Deus criou para ser isso? Ó, Júlia, qual linha que você está falando? Essa linha redondinha assim, ó. Se for essa linha é a linha de latitude. Então, não é por causa dessa linha. Mas tem alguma coisa que você pode ter percebido aí interessante. Mas não tem a ver com essa linha, não. Tem a ver com algumas linhas de altitude? Ou Não latitude? tem a ver com altitude. Aonde estão essas cidades? Que continente que elas estão? Chuta aí. Ó, o Arthur já escreveu aqui Europa, legal. Elas estão na Europa, beleza? Qual que é a diferença da cidade de Amiens, na Europa, em relação à cidade de Kiev, na Europa? É mais perto do oceano? Alguém respondeu aí abafado e eu acho que respondeu certo, não lembro, não entendi. Fala de É novo. mais perto do oceano? Tá mais perto da onde, Cadu? Oceano. Boa. A cidade de Amiens está mais perto do oceano e Kiev está mais longe do oceano. Olha o nome do fator climático, ele é continentalidade e maritimidade. Então, ó, lembrando, a gente falou de latitude, altitude, massa de ar, corrente marítima, agora a gente chegou em continentalidade, continente, e maritimidade. Ó, maritimidade, Amiens está perto do oceano, Kiev está mais longe do oceano, certo? O que acontece? Quanto mais perto do oceano a gente está mais perto da umidade do mar. E a umidade do mar é a presença de água ao nosso redor, beleza? É quando o ar está mais úmido, tem mais água próximo a nós. E a água tem um fator, ela tem uma função física, na verdade, extremamente importante. A água é um regulador térmico. Então, essa é uma boa pergunta. Agora, no inverno, a gente fica com o ar muito seco. E aí, normalmente, começa a dar problema respiratório. Algum de vocês aqui tem problema quando bate o inverno, que de repente o nariz começa a sangrar, começa a ter rinite? Vocês têm isso? Ó, Jennifer, Sara, da hora. Da hora não, né? Desculpa, sinto muito, né? A Isa. É isso. A gente precisa de umidade para melhorar a nossa respiração, a limpeza do nosso sistema respiratório e tudo mais, né? Principalmente a via nasal. Então, a umidade é fundamental e o inverno diminui essa umidade para nós. A água, aí que não sei se os pais de vocês fazem isso, as mães de vocês fazem isso em casa. Eu faço em casa às vezes. Tá tão seco o tempo, e aí para dormir eu boto uma bacia de água no meu quarto. Boto uma jarra de água lá, boto uma bacia de água. Às vezes a gente pode comprar, vende, agora já tá baratinho, vem que muito lugar aquele umidificadorzinho, não sei se já viram aqueles umidificadorzinhos que a gente bota na tomada, e ele fica soltando aquela umidadezinha assim. Na Lapa a gente acha um monte, né, de outubro para vender e tal, lá no japonês e tal. O umidificador é super massa, é bom, mas se eu não tenho, eu posso pôr uma bacia de água no meu quarto, porque só aquela presença daquela bacia de água já melhora a umidade. Então, a presença de água ao nosso redor é extremamente importante, porque a água regula a temperatura. Então, quanto maior a umidade,
menor as condições rigorosas de temperatura. Então, percebe que em Amiens, o inverno não é o inverno mais frio, é o inverno de 3 graus Celsius. O pior inverno é o de Kiev, que é -6. Em Amiens, é o verão menos quente, 18 graus. De Kiev é o mais quente, 21 graus. Tudo bem que são 3 invernos três verão meio merda aqui, né? Porque um verão de 18 graus vai se ferrar, né? Nem é verão para nós, então, né? Mas percebe que a maior temperatura de calor está mais forte no interior. No litoral, ela está mais amena. A menor temperatura no inverno está mais no interior. No continente, ela está mais... no litoral, ela está mais amena. Se vocês pegarem essa, alguém aqui tem parente no interior de São Paulo, lá para os lados, sei lá, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, lá para o interior de São Paulo, vocês têm parentes, vocês já foram para lá e tal. Interior de São Paulo, você vai para o interior de São Paulo, rapaz, é um calor do capeta. Quando tá quente, é um quente abafado, não é um quente, pô, da hora. Não é que nem, sei lá, é um quente de praia. O quente de praia, ele é quente, mas tem uma umidade ali que dá uma refrescada. O quente do interior é o quente dos infernos. Você fala, eu tô no deserto, essa bosta aqui, é um quente mais rigoroso. Não sei se vocês já viveram essa experiência. É legal, o clima, eu gosto da clima porque é uma parada que a gente vive na experiência, assim, a gente percebe isso. No interior é um quente abafado, é um quente diferente. Aí, ó, a gente entendeu o fator climático de continentalidade e maritimidade. Anota, dá print na tela agora. O que acontece? Maritimidade. Mais próximo do litoral, estou lendo agora, quanto mais próximo do litoral, eu tenho mais umidade, que vem por causa da evaporação da água do mar, a temperatura fica mais amena e a pluviosidade é maior, chove mais, regula a temperatura, não fica nem tão quente, nem tão frio. Quanto mais eu estou no interior, mais continental eu estou, eu tenho mais distância das áreas litorâneas, ó, a umidade ela é menor, portanto a temperatura é rigorosa. Rigorosa, é muito mais quente, é muito mais frio. A pluviosidade ela é menor. Então, temperatura amena é temperatura mais de boas. Suave, beleza, tá tranquilo. Temperatura rigorosa é uma temperatura mais intensa, uma temperatura mais forte. Seja fria, seja quente. Beleza? Suave na nave, deu print na tela. Eu tô fazendo com 2 mãos aqui, porque eu tô no computador e tenho print. Vou colocar eu vou pôr no WhatsApp para vocês lá. A aula. Fechou, Lucão? Era essa a pergunta? Vou passar o slide enquanto isso, ó. Aí, beleza, sem problema. Galera, aí aqui, ó, aquele pulo do gato que eu falo para vocês fazerem sempre possível, que é o tal do mapa mental. Pode copiar esse mapa mental depois para vocês, mas é legal vocês fazerem isso. Esse aqui não é legal você só tirar um print, só copiar, só tirar um print, sei lá, só ter a imagem guardada. É legal você pegar o seu caderno, você fazer, porque assim você organiza o seu estudo. Estudar é escrever, estudar não é escutar, tá bom? Estudar é escutar / escrever. A gente precisa escrever, escrevendo que a gente memoriza a parada que a gente está escutando. Aqui, ó, desse lado direito, tem os fatores climáticos que a gente acabou de falar, beleza? Ele até põe a vegetação aqui, mas a gente já falou até bastante de vegetação, mas basicamente é uma sistematização da nossa conversa. Quais são os fatores que influenciam no clima? Então, é importante vocês pegarem depois, fazerem o registro de tudo isso, porque é uma sistematização de tudo que a gente está falando, tá bom? Eu coloco sempre um mapa mental para vocês terem na mão, para vocês poderem se ajudar no próprio estudo. Aqui tem os elementos do clima, que é a radiação solar, o calor do sol, a umidade, temperatura e pressão, que são as coisas que a gente está falando aqui já bastante. Então, tudo isso aqui a gente já falou, tá para vocês. Agora fica um recurso aí para vocês. Copia, pode copiar, não tem problema, mas é legal que você copie no teu caderno, com a tua mão mesmo, saca? Fazer essa mão trabalhar, porque ela é importante, tá bom? Bora lá.
Tipo climático, galera. A partir de tudo isso, a gente chega nos tipos climáticos, tá bom? Então, quais são os tipos climáticos que a gente tem? Então, eu vou passar logo para falar de Brasil. Alguém já viu esse gráfico? Fala para mim, já vi, não vi. Não. Não viram. O Lucas já viu, uma galera não viu. Esse gráfico a gente chama de climograma. Ó, climograma. Tá escrito ali, mas eu vou escrever aqui. Ó. Climograma. O climograma, ele é um gráfico que ele mostra chuva, temperatura e período do ano, beleza? Quando a gente olha para as barras, como aqui de Porto Alegre, as barras azuis, eu estou falando de chuva. Quando eu falo da linha, eu estou falando da temperatura. E aonde que eu vou ler as variáveis? Aqui, ó, do lado direito, eu tenho a temperatura, beleza? Do lado esquerdo, eu tenho as chuvas. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que aumentar minha tela, não vou conseguir mais ver a tela de vocês, para eu poder ler também. Então, ó, vou pegar aqui Porto Alegre. Aqui, no lado esquerdo, Porto Alegre, tem aqui, ó, 100, a primeira barra. 100 azul, a primeira barra é a precipitação, é a pluviosidade e a chuva. Significa 100 milímetros de chuva em janeiro. Ó, o eixo, que a gente chama de eixo X aqui, ó, ele mostra os meses do ano. Então, a gente tem 3 informações no gráfico. Chuva, do lado esquerdo, que eu revejo as informações nas barras. Meses do ano, no eixo X aqui, na linha horizontal. E a temperatura, que vai estar representada na linha, e eu vou encontrar as informações no eixo Y, né, que é esse eixo vertical do lado direito. Então, por exemplo, em janeiro, choveu 100 milímetros com uma temperatura média de 25 graus Celsius em Porto Alegre. Já no mês de junho, que é o mês de junho, choveu um pouquinho menos do que 150 milímetros, com uma temperatura média de 15 graus. Já no mês de dezembro, que é a última barra aqui, ó, D de dezembro, choveu aqui, ó, essa barra, que é em torno de 100 milímetros, com uma temperatura média, ó, eu vou olhar aqui, ó, entre 25 e 20 graus. Tudo bem? Deixa eu voltar para a tela lá para olhar vocês. Fez sentido como ler esse gráfico? Ler esse gráfico é importante porque ele traz para a gente a média das condições de temperatura em determinado lugar. A Manu fez assim para mim, eu achei importante a Manu fazer assim, que não conseguiu ler direito o gráfico. Manu, eu vou ler de novo o gráfico com você, agora com o nome dos climas, tá bom? Olha só, tem o nome dos climas agora. Vamos olhar para o clima semiárido na cidade de Cabaceiras, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, não vou conseguir ver se vocês marcarem nada. Depois que eu terminar de ler, eu volto. Em Cabaceiras, a gente tem a condição de clima que a gente chama de semiárido. Por quê? Em janeiro, ó, tem um J aqui, beleza? Então, eu estou olhando para este J, onde está a bolinha vermelha aqui do meu mouse. Ó, olha a bolinha do mouse. Em janeiro, choveu perto de 0 milímetros. Ó, tá bem pequenininho isso aqui, mas quase isso aqui é um 0, tá bom? Então, choveu muito, muito pouco, perto de 0 milímetros, que eu estou olhando para a linha esquerda do gráfico aqui. E eu vi a barra em janeiro. Agora eu vou ler a linha vermelha. Na linha vermelha, aqui neste pontinho aqui, ó, que é o pontinho relacionado à linha J, a gente encontra a temperatura de 30 graus Celsius. Então, eu tenho que fazer um exercício que o professor de matemática, a professora de matemática ajuda a gente, que a gente chama de triangular. Eu vou olhar em janeiro, aqui embaixo. Olhei em janeiro, eu subo. Opa! Cheguei no pontinho aqui onde está a marcação da linha vermelha e eu vou olhar na legenda, aqui do lado, 30 graus. Então, fez 30 graus em janeiro, lá em Cabaceiras, mas choveu só quase nada, sei lá, 10 milímetros, muito pouquinho. Fez sentido isso? É a partir da leitura dessas variáveis que a gente consegue definir os tipos climáticos. Então, por exemplo, o clima semiárido é um clima marcado por poucas chuvas ao longo do ano e temperaturas muito elevadas. Pronto.
O clima tropical, seja ele o tropical típico, seja o tropical de altitude, esses dois climas tropicais são marcados por qual condição? Chuvas intensas no início e no fim do ano. Início e fim do ano é o verão para a gente, beleza? Aqui no Hemisfério Sul. E temperaturas em torno dos 20 a 30 graus. Só que ao longo de todo o ano. Só que no tropical de altitude, eu vou ver menores temperaturas no inverno e maiores temperaturas no verão. No tropical típico, elas variam menos. No tropical de altitude, elas variam um pouco mais. Então, a temperatura é mais baixa aqui no inverno e mais elevada no verão. Então, é basicamente a condição do clima de São Paulo. São Paulo tem um tipo de clima que a gente chama de tropical de altitude, onde a gente tem mais chuva no verão, menos chuva no inverno, temperatura mais baixa no inverno, temperatura mais quente no verão. É o que a gente vê aqui. Então, a partir desse climograma, se a gente descrever ele, tem mais chuva nessa época, tem menos chuva nessa época, tem uma temperatura elevada nessa época, tem uma temperatura mais baixa nessa época, a gente está descrevendo qual é o clima de cada uma das áreas do Brasil. Por exemplo, o clima equatorial ele é marcado por chuva abundante o ano todo, embora no inverno a gente tenha uma condição de um pouco menor de quantidade de chuva, mas é chuva intensa o ano todo e calor o ano todo. Já no clima subtropical, que é lá no Rio Grande do Sul, é chuva o ano todo, com temperaturas muito frias no inverno e temperaturas mais quentes no verão. Mas a chuva que tem em quantidade bem distribuída ao longo do ano todo, não é na mesma quantidade que tem lá na região norte. Tudo bem? Assim a gente define os tipos climáticos. Eu vou terminar essa aula, galera, com um memezinho que tem aqui, vai ficar para vocês, depois vocês escutam, que é o Gaúcho as Temperaturas. Aí depois vocês escutam isso. Tá bom? Dúvidas, perguntas, angústias, me digam como vocês estão. Deu o nosso horário aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Vivos entre mortos e feridos. Tudo certo? Entre todos e todas? Sim. Da hora. Valeu, Gabi. Valeu, galera que participou, que falou comigo. Muito bom. Eu sei, Cadu, que eu tenho a voz do Luciano Huck, mas eu acho que é o Luciano Huck que me copia, entendeu? Porque tudo bem que ele é mais velho, mas eu acho que eu sou muito mais legal que ele. Nem ligo, tá? Nem ligo. Eu dou aula até com uma pão atrás. Ele não faz isso. Yeah. Quem que é a próxima aula de vocês, gente? É que eu não quero passar o tempo, porque eu sei que é super regradinho. Biologia. Biologia. Chegou já? O professor chegou já? É o Matheus, não é? Tô eu aqui, não, é o Bruno. Brunão, boa aula para você, irmão. Valeu, tio. Beijo, tamo junto. Rapaziada, beijo para vocês, bom final de semana, vocês são lindos maravilhosos. É nóis, tamo junto. Beijo.